Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jeremias, capítulo 44. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias a propósito de todos os judeus, residentes no Egito, em Magdol, em Táfnis, em Mênfis e da região sul. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: viste todas as calamidades que fiz recair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Converteram-se agora em deserto inabitáveis. Tudo isso aconteceu por causa do mal que cometeram, irritando-me por incensarem e renderem culto a deuses estranhos que não conheciam, nem vós, nem vossos pais. Desde o início, contudo, jamais cessei de enviar-vos os profetas, meus servos, a fim de dizer-vos que não deveis cometer tão detestáveis abominações. Não me escutaram, porém, e nem me deram ouvidos, recusando abandonar sua maldade e cessar de oferecer incenso a deuses estranhos. Assim sobre eles recaiu toda a minha cólera, consumindo as cidades de Judá e as suas de Jerusalém, que ficaram reduzidas ao estado de devastação, como hoje se apresentam. E agora é isso que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: por que trabalhais assim contra vós mesmos, causando deste modo no seio de Judá a exterminação dos homens, das mulheres, das crianças e dos meninos de peito, a tal ponto que de vosso povo ninguém sobreviverá? Dado que me irritastes pela vossa vida, ofertando incenso e deuses estranhos, aqui no Egito, aonde viestes estabelecer-vos, porque perecer e tornar-vos entre todas as nações da terra um tema de maldição e objeto de vergonha? Esquecestes os crimes de vossos pais, dos reis de Judá e das mulheres de vossa terra, vossos próprios crimes e de vossas mulheres cometidos na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Nenhum arrependimento até hoje sentiram, nem temor tiveram, nem observaram minha lei e nem os mandamentos que vos havia imposto, assim como a vossos pais. Eis porque assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou desviar de vós minha face para a vossa desgraça e extermínio de Judá. E tomarei o resto de Judá que quis vir habitar no Egito. Perecerão todos vítimas da espada e da fome. Perecerão pequenos e grandes, pela espada e pela fome. Serão citados como execráveis e constituirão objeto de espanto, de maldição e de opróbrio. Castigarei os que residem no Egito, como fiz em Jerusalém, pela espada, pela fome e pela peste. Dos que vieram de Judá estabelecer-se no Egito, nenhum escapará, nem sobreviverá para regressar à Judéia, local que aspiram voltar para lá de novo habitar. Ninguém voltará a não ser alguns fugitivos. Então todos os homens cientes que suas mulheres ofereciam incenso aos deuses estranhos, todas as mulheres em grande número lá reunidas e todo o povo residente na região sul, no Egito, responderam a Jeremias: o que nos dizeis em nome do Senhor? Não o aceitamos. Cumpriremos, porém, todas as promessas que fizemos de queimar incenso à rainha do céu e de lhes oferecer libações, como fazíamos nós e nossos pais, nossos reis e chefes
nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos pão em fartura, vivíamos na abundância e não sabíamos o que fosse a desgraça. Ora, depois que cessamos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe oferecer libações, tudo nos falta, e perecemos pela espada e pela fome. Além disso, quando queimamos incenso à rainha do céu e lhe oferecemos libações, é porventura sem o consentimento dos nossos maridos que ofertamos torta a sua efrígie e lhe rendemos libações? Dirigiu-se então Jeremias à multidão, aos homens, às mulheres, e a quantos lhe haviam assim respondido. Do incenso que queimastes, disse-lhes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis e chefes, e assim como o povo, não se terá recordado o Senhor nisso, não terá pensado, não tendo o Senhor podido suportar mais tempo a maldade de vossos atos e abominações. Foi nossa terra reduzido ao estado de solidão, devastada e amaldiçoada, onde ninguém habita, como hoje se apresenta. E se a calamidade presente vos adveio, é porque oferecestes o incenso deste modo, pecando contra o Senhor, e porque lhe recusastes ouvir a voz e observar suas leis e preceitos. Jeremias acrescentou a respeito do povo e das mulheres: escutai a palavra do Senhor, povo de Judá, que reside no Egito. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós e vossas mulheres fazei com as mãos o que diz a vossa boca. Dizeis, cumpriremos as promessas de oferecer incenso e libações em honra da rainha do céu. Pois bem, cumpri-vos vossos votos, mantendo vossas promessas. Escutai, porém, a palavra do Senhor, judeus que habitais no Egito, eis o que diz o Senhor: pelo meu grande nome eu juro, esse nome não será mais pronunciado em todo o Egito, por nenhum homem de Judá, dizendo, pela vida do Senhor Javé, vou ocupar-me com eles para a desgraça e não para o bem. Todos os judeus que residem no Egito perecerão pela espada, pela fome, até o total aniquilamento. O pequeno número deles que escapar, a espada voltará do Egito para Judá. Os sobreviventes de Judá que vierem estabelecer-se no Egito saberão que predição se há de consumir, se a minha ou a deles. Eis o sinal, oráculo do Senhor, pelo qual reconhecereis que aqui mesmo me lançarei contra vós, a fim de que saibais que minha predição se há de cumprir com certeza para a vossa desgraça. Eis o que diz o Senhor: vou entregar a Faraó Ofra, rei do Egito, aos seus inimigos e àqueles que lhes querem roubar a vida, assim como entreguei Sedecias, rei de Judá, ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que lhe procurava tirar a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, hoje, nosso Jeremias 44. Essa mensagem entregue em 580 a.C., enquanto Jeremias estava no Egito contra a sua vontade, lembrou o povo que sua idolatria causou a destruição de sua terra. Jeremias disse que aqueles judeus nunca mais retomariam a Judá, porque a fuga para o Egito foi contrária ao conselho de Deus. 42:9. Mas o povo se recusou a aprender quaisquer lições com toda a destruição que seus pecados causaram. Quando nós esquecemos de uma lição ou nós recusamos aprender
Com ela, arriscamo-nos a repetir os erros. O povo de Judá passou por grande luta. Esquecer os antigos pecados é correr o risco de repeti-los. Não aprender com os fracassos é garantir outro no futuro. Seu passado deve servir como experiência. Deixe que seus erros sirvam para motivá-lo e andar no caminho de Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais confuso toma o nosso pensamento. Qualquer resquício de espiritualidade que o israelita tinha antes de irem para o Egito acabou quando lá chegaram e se afundaram e nas práticas idólatras daquela nação. No Egito, os israelitas começaram a pensar que suas dificuldades deviam-se ao fato de negligenciarem os ídolos. Contudo, foi a idolatria que deu início a todos os problemas deles. Eles se recusaram a reconhecer a verdade, fonte de seus problemas. O abandono da direção de Deus quanto à calamidade nos força a examinar nossa vida. Devemos observar atenciosamente as instruções que Deus nos dá. Para obter mais informações sobre a Rainha dos Céus, precisamos ver o capítulo 7 e o versículo 18. Depois da mudança forçada de Jeremias para o Egito, há uma palavra na Bíblia sobre o restante de sua vida. O faraó Ofra governou o Egito 588 a 569 a.C. e foi morto por Amozis, um de seus generais, que foi cercado em seu lugar. Não confundir este Amozis ou Amés com o que governou de 1570 a 1546 a.C. Então, quando nós percebemos que Deus realmente, Ele nos dá a luz, mas se nós não queremos assumir essa luz de direção para a nossa vida, se nós decidimos caminhar num caminho confuso, escuro, então a decisão pessoal nossa, se nós estamos confortáveis em seguir os caminhos que o nosso coração deseja, sem a graça de Deus viver, é uma decisão pessoal de cada um. Então, quanto mais nós entramos nessa intimidade com Deus, quanto mais nós nos aprofundamos, mais a gente vai tomar a direção certa, né, das coisas. Então, eu preciso entender que a palavra de Deus, ela está aqui, os preceitos de Deus estão aqui. Eu preciso assumir isso para a minha vida, né? Então, eu quando escuto, né, Deus, lá no capítulo 7, versículo 16, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que anda fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazer bolos à deusa chamada Rainha dos Céus. Oferecem libações a outros deuses para provocarem a ira. Veja, nós temos aqui uma rainha. Nós temos aqui uma rainha do céu, que é uma deusa que eles invocavam, que não é a nossa rainha do céu, mãe de Jesus Cristo, porque a nossa rainha do céu, mãe de Jesus Cristo, nasceu para o Novo Testamento, para justamente trazer
a salvação para todas as nações. Então, hoje eu até trazei para poder gravar esse vídeo por causa da minha missão. Vocês sabem que eu estou no acampamento, voltei de São Paulo, foi uma benção São Paulo ontem, mas foi assim bastante intenso, bastante exigente o meu final de semana, né? Foram 3 noites assim bem ofertada para as pessoas que estão em guerra, para aqueles que pedem minhas orações. Então, por isso até que eu não gravei esse vídeo, eu não tive como gravar esse vídeo mais cedo. Então, quero dizer para vocês que o Espírito Santo, ele nos dá um caminho muitas vezes exigente, de cruz, de sacrifício. E para fazer a vontade de Deus, não pensem vocês que é fácil. Esse final de semana eu experimentei muito isso. De estar dentro da vontade de Deus, mas renunciando à minha própria vontade. A minha vontade era ficar aqui no sítio todos os dias, acompanhando o acampamento e pronto. Mas não, esta graça, né, de Deus que me acompanha todos os dias, que me ensina, me faz ir além do meu limite, da minha força. E obediência é isso, é negar muitas vezes a minha vontade para fazer a vontade de Deus. E nós precisamos viver uma vida assim, de obediência à voz do Senhor e não cultuar, não ofertar, né? Aquilo que é bom da nossa vida para os deuses, para aqueles que não têm poder de fazer nada, mas para o Deus que fez tudo para nós, o Deus de milagre, o Deus de prodígios. Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai-o, regei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia, fiéis vos bendizemos, louvamos vosso nome agora e pelos séculos. Dignai-nos nesse dia e guardar-nos do pecado. Senhor, tem de piedade de nós que a vós clamamos. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa esperança. Fazei que eu, para sempre, não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio. Sois vós minha esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.